Foram 9 pontos disputados, né, nas últimas 3 rodadas e o Vila conquistou só 2 pontinhos. Foram 2 empates e 1 derrota. E o último agora no Serra Dourada para 23 mil pessoas, um 0 a 0 diante de uma Chapecoense que briga contra o rebaixamento. Os resultados não são positivos e vão colocando o Vila Nova numa situação muito delicada se ainda sonha com acesso à Série A 2024. Vamos falar desse jogo e um pouquinho sobre o que está acontecendo com o Tigrão agora. Fala aí, seus torcedores que esperavam novidades nos novos ares do Serra Dourada. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Vai deixando seu like aqui no vídeo, me ajuda demais com a divulgação do canal, do próprio vídeo também. Marca aí a inscrição para você acompanhar os próximos lançamentos. Clica no sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo e considere se tornar um membro do canal. Agora o canal tem um clube de membros, tá? Temos 3 opções aqui para você poder se tornar membro do canal e ajudar a gente a continuar com esse tipo de conteúdo, caso você goste de análises como essa. Considere dar uma olhadinha aí, tá? Sem mais delongas, vamos falar de mais um empate que coloca o Vila numa situação delicada em busca do acesso. Bora! No início da Série B, eu comentei muito com vocês aqui sobre como eu gostava do futebol do Vila Nova. Inclusive, coloquei num vídeo, né, perguntando se o Vila tinha o melhor futebol da Série B. E até a 12ª rodada eu até acreditava nisso, tá? Não me arrependo de ter falado, porque naquele momento o Vila jogava um 4-2-4 bonitinho, cara. Com a frente formada por Guilherme Parede, Everton Brito, Caio Dantas e Neto Pessoa. Uma frente que pressionava a saída de bola adversária e ocasionava o erro, né? E tinha uma defesa muito sólida com Doma e Donato. E tinha um meio de campo muito organizado com o Ralf e geralmente o Lourenço, né? Assim sendo, o Vila chegou até mesmo a liderar o Brasileirão Série B. E era cotado como um dos times favoritos a brigar pelo acesso até o fim. Coisa que continua fazendo, tá? O Vila ainda tem chances do acesso. Mas depois que fomos passando ali o final do primeiro turno, o Vila foi cansando. A verdade é que o estilo de 4-2-4 para uma equipe que pressiona desde o início do jogo é muito cansativo, tá? É uma marcação-pressão muito complicada de ser feita em todos os jogos. Quando o Vila não marcava pressão, né, não fazia essa pressão na parte da frente, o Vila tinha muitas dificuldades. Começou a ter algumas derrotas e o Claudinei Oliveira, que era técnico do Vila naquele momento, foi demitido, chegando o Marquinhos Santos, perdão. Que também não resolveu o problema, porque o Caio Dantas se lesionou, não voltou bem, o time parou de jogar com aquele estilo mais agressivo, mais marcador, começou a ficar um time um pouco lento, um time que ficava muito recuado, começou a tomar gols de bola aérea, que era uma coisa que não acontecia, e aí o Vila começou a cair na tabela. Saiu do G4, começou a ficar brigando para entrar e sair do G4, saiu da chance de entrar no G4 e agora se encontra na 8ª colocação. Antes das 3 partidas, as últimas 3 partidas que ocorreram, o Vila era cotado como um dos times favoritos para brigar por conta de uma tabela até relativamente fácil. O Vila vai fazer poucos jogos diretos. Vai enfrentar na próxima rodada, por exemplo, o Guarani. Mas, a efeito de informação, o Vila jogou contra a ABC, que é né, o Lanterna. Sampaio Correia... ABC não, perdão. O Ponte Preta, né, enfrentou Ponte Preta. Sampaio Correia. E aí depois vem para enfrentar a Chapecoense. 2 desses jogos em casa. O Vila empata o primeiro jogo, perde o jogo para o Sampaio Correia fora de casa e hoje conseguiu a proeza de empatar em 0 a 0 com a Chape. E aí fica complicado para o Vila Nova conseguir novamente, moralmente falando, ter forças para enfrentar as próximas rodadas, principalmente levando em consideração que haverão jogos diretos contra o Guarani e contra o Atlético Goianiense, que estava atrás do Vila algumas rodadas atrás e hoje está em 6º colocado, conseguindo vitórias fora de casa. Hoje venceu, por exemplo, o Ceará, inclusive terá pós-jogo desse jogo já, tá? E aí, cara, o Vila fica moralmente abalado, a verdade seja dita. E aí você vê que o time não flui bem. O time não tem paciência e tranquilidade para jogar as partidas. Vamos falar do jogo. O jogo basicamente foi o seguinte.
Vila veio a campo no nosso queridíssimo 4-2-4, mas só que maquiado, tá? Na verdade era um 4-3-3. O Vila veio com o Denis no gol. O Doma foi substituído pelo Jean, que veio da Série C, do rebaixado América de Natal. Além dele, o Donato também compõe a zaga. Nas laterais, Gelado e Duarte, né, Léo Duarte. No meio, Ralf e Lourenço, como de costume, só que aí tendo o Cristiano como meia. Ou seja, jogando num 4-3 e 3 caras na frente. Neto Pessoa, Caio Dantas e Guilherme Parede. E aí, no primeiro tempo, o Vila Nova foi... No comecinho, pelo menos até os 10, 15 minutos do primeiro tempo, o Vila Nova estava cochilando. E a Chape tentou aproveitar, teve chances claríssimas de abrir o placar, chegando ao ponto de colocar a bola na trave, né? O Vitor Ferraz finalizou e colocou a bola na trave. E aí o Vila acordou. E quando o Vila acordou, o Vila começou a controlar as ações do jogo. E controlou até relativamente bem. Fez até um gol que foi anulado com uma falta no início da jogada. Sendo sincero com vocês, eu não sei dizer se poderia ser deixado rolar o lance, sabe? É correto voltar para a origem da jogada e verificar se o lance era válido. Se foi considerado falta, aí são outros 500, né? Mas o Vila teve um gol anulado e poderia até despertar um ânimo no time, né? Para que viesse por um segundo tempo mais agressivo e conseguisse assim fazer algum gol que de fato valesse, né? Só que aí, no segundo tempo, ninguém jogou. Chapecoense queria o empate, para ela estava de bom tamanho, um empate fora de casa. O Vila fez algumas substituições, entraram alguns jogadores, por exemplo, o Juan Christian, que entrou muito bem, não sei nem por que não saiu jogando. Para mim ele deveria ter sido titular, tá? Mas ficou ali, né, no banco de reservas, entrou no segundo tempo. E aí, galera, nenhum dos dois times fluiu. O jogo foi fraquíssimo no segundo tempo e a torcida merecia mais. A torcida comprou a ideia de ir ao Serra Dourada, de dar novos ares ao Vila Nova, a empurrar o time para essa façanha que precisava ser conquistada, né? Do acesso, que tá fazendo falta ao Vila Nova jogar a Série A. O Vila Nova merece alcançar a Série A. Claro que não é nada fácil, não é nada simples, mas do tempo que o Vila joga a Série B, já tá na hora do Vila começar a beliscar uma vaguinha ali em cima. Só que tem que jogar futebol para isso. Tem que ter futebol para conseguir uma Série A. E os 3 jogos que passaram, Ponte, Sampaio e hoje Chapecoense, infelizmente mostram que o Vila não desempenha um futebol suficiente para brigar pelas posições do G4. Tá jogando mal, verdade seja dita. O time que deveria entrar no 4-4-2 entrou no 4-3-3. Não funciona bem. O Cristiano não fez uma grande partida, foi substituído. Quando o Vila teve um 4-2-4, conseguiu pressionar melhor, mas não levou perigo ao gol. Na verdade, abusou dos cruzamentos, abusou das bolas chutadas de fora da área e não levou perigo também, né? A Chapecoense também não assustou muito, a não ser naquele comecinho do primeiro tempo. E o 0-0 é um reflexo perfeito do que foi a partida, tá? O Vila no primeiro tempo fez até um bom momento ali, a partir dos 15, 20 minutos pra frente, fez um bom jogo. Mas o Vila começou a se tornar esse time de um tempo só. Faz um tempo bom e o outro tempo não joga muito bem, seja ele o primeiro ou o segundo tempo. Hoje foi o primeiro tempo e não conseguiu fazer gol, apesar de ter um gol anulado, né? Mas não conseguiu sair na frente do marcador. Segundo tempo não jogou. E aí, galera, vai começando a ficar complicado, porque os times de baixo, Atlético, o Juventude, que estava abaixo do Vila, já passou há muito tempo, tá no G4. O Guarani tá no G4. O Novo Horizontino tem uma excelente equipe. O Atlético vencendo fora de casa, sabe? O Criciúma faz também um campeonato bem regular. Começa a ficar complicado. A briga começa a ficar muito injusta, né? E o resultado vai ser o Vila mais um ano pelejando para subir, né, para a primeira divisão, pelejando talvez até, né, se as coisas não forem muito bem, brigando até contra rebaixamento. Mas agora, o Vila e a sua torcida, principalmente, torcida do Vila Nova, merece mais desse time, tá? O Hugo Bravo montou uma equipe legal. Pra mim o Vila Nova tem um time com um elenco bom. O elenco do Vila não é ruim, mas depois da saída do Claudinei não se encontrou.
Talvez a troca de comandos não tenha sido uma boa pro Vila. Mesmo o Vila tendo tido uma oscilação ali com o Claudinei, se tivesse mantido o técnico, talvez pudesse ter se reencontrado. Vai saber, né? A gente sempre fica no si. Mas o fato é que a troca de comandos não resolveu. A estreia do Lisca não foi legal. Não, o Lisca empilhou atacantes no final do jogo. Pra mim isso é coisa de doido, igual todo mundo fala que é Lisca doido. Isso é coisa de doido, você ficar empilhando atacantes no campo ofensivo, que isso nunca transforma seu time em um time ofensivo, só desorganizado, tá? E aí, cara, o resultado o Vila fica longe da briga pelo G4, tá? Fica difícil. Vila, CRB, Mirassol, Ceará, essas equipes estão muito complicadas. O Vila ainda está melhor dessa galera, o melhorzinho que tá aí dessa galera, né? Pra essa briga, mas é um resultado muito ruim. Os 3 resultados são péssimos. 2 pontos em 9 disputados. E aí o Vila levou o jogo pro Serra Dourada para tentar uma coisa diferente. Não adianta você ter estádio diferente se o futebol continua sendo o mesmo. Não vai trazer resultados. E quanto à Chape, infelizmente joga mal e não mostra forças para brigar contra o rebaixamento. Chape, que era uma das equipes mais intensas da Série A e fazia temporadas incríveis ali, né? Antes de acontecer aquele fatídico acidente da Copa Sul-Americana. E depois daquilo a Chape começou a degringolar, começou a definhar, né? E hoje briga contra um rebaixamento na Série B. Já foi campeã da Série B, né? E subiu, e aí teve uma das piores campanhas da história da Série A, caiu e agora define ali na Série B. Torcedor da Chapecoense merece muito mais do que a Chape tá entregando, tá? É uma equipe muito esquisita, mal montada. A montagem do elenco da Chape parece muito estranha. Tem Vitor Ferraz armando o time, Henrique Dourado é referência. Tudo bem que Henrique Dourado é um jogador que já foi muito bom, né, em outros momentos, mas hoje é um jogador em fim de carreira. Mas tá tentando entregar o que pode lá na Chape, né? Precisa de mais. Se não entregar mais, vai acabar caindo para a Série C. E isso seria uma tragédia gigantesca para a torcida tão apaixonada ali de Chapecó, né? A Chape merece melhores sortes do que o que tá passando agora. E aí é isso, galera. Chape brigando contra o rebaixamento. O Vila começa a abrir mão do G4. E vamos ver como serão os próximos capítulos para ambas as equipes, né? Essa é a minha análise. Se você curtiu, deixe seu curtir aqui embaixo. Não curtiu, pode deixar o joinha reverso, mas coloca nos comentários a sua opinião. O que você achou do jogo, qual a sua opinião sobre o assunto, tá? Se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos lançamentos. E um abraço do torcedor atleticano.